Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e tenho aqui um programa educativo que traz informações jurídicas para a sociedade. E hoje eu estou aqui com a advogada de Canoas, advogada criminalista, doutora Tatiane Lemos, que atua em vários casos criminais, tem uma larga experiência na área, especialista nessa área, tem mestrado, inclusive, e nós vamos falar de um assunto delicado hoje, mas que é importante para a sociedade, a questão do estupro, né, do crime de estupro e as questões todas que envolvem o crime de estupro. E também vamos falar além da questão do crime, coisas que envolvem o crime, também vamos falar de como a vítima pode fazer também para ser auxiliada por um advogado, né? Porque são coisas que às vezes a sociedade não sabe, é que a vítima também pode constituir um advogado para produzir provas e para fazer com que aquela pessoa que cometeu o crime seja efetivamente condenada e pague pelo crime, né, doutora Tatiana? Eu vou começar aqui falando de alguns casos que estão bem na mídia, que é o caso do Robinho e do Daniel Alves, né, que tiveram lá uma condenação de algo que ocorreu na Espanha e que também foi referendado pelo STF aqui no Brasil, né? Então eu vou perguntar para a doutora Tatiana, que é especialista na área criminal, que ela explique para a gente exatamente o que aconteceu, como é que foi esses crimes, os detalhes para a gente aqui e passe a informação para que a gente possa aprender um pouco do direito criminal. Olá, Merino. Então, primeiro eu queria agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui contigo, é sempre um prazer. Bom, hoje então, vamos falar desses temas aí, como eu te falei no início. Bom seria se nós não tivéssemos que falar sobre isso, né? Começando então pelo caso do Daniel Alves, tá? O caso do Daniel Alves é um caso bem complexo, assim, porque o Daniel Alves agora, recentemente, a Justiça Espanhola, ela estipulou um valor de fiança de, acho que 1 milhão de euros, que isso é o que é, eu acho que é mais de 5 milhões de reais. O euro está mais ou menos, eu acho que 5,5, mais ou menos, essa média, né? Então seria uma média de 5 milhões e 500 mil reais. E aí estipulou esse valor de fiança para conceder a liberdade provisória para ele. E isso daí gerou uma repercussão muito grande na mídia, por conta, óbvio, da revolta, né, que se gera. Por quê? Porque a gente imagina a justiça estipulando um valor, né, por estuprar uma mulher. Então, enfim, a gente hoje se discute, e o que a mídia, o que a população em geral pergunta então tem um preço estuprar uma mulher? Até teve gente postando nas redes sociais, o Daniel Alves ele tem 60 milhões de euros na conta, então ele pode estuprar mais 59 mulheres. Então é dentro disso que a mídia e a sociedade no geral está indo. O porém disso tudo é a questão técnica que tem por trás disso. Tá? Então, só para explicar para as pessoas que estão lá em casa, que às vezes não sabem muito bem o que é fiança, né? Fiança é quando você paga para responder um crime em liberdade, não é isso? Isso. Então, o juiz pode determinar a prisão antes do final do processo, e no caso, o juiz não determinou a prisão dele em função dele pagar uma fiança. Aí ele pôde responder em liberdade, é isso? Mais ou menos. Explica pra gente aí. Tá. No caso do Daniel Alves, ele teve preso durante 14 meses. Tá? Então ele não respondeu o processo em liberdade. Óbvio, sim. A gente sabe que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e é um direito da pessoa responder o processo em liberdade, até que ela tenha uma sentença penal transitada e julgada. Transitada e julgada sem recurso, sem nada mais, tá condenado, bateu um martelo, é isso aí. Então, ele não tem isso ainda. O que ele tem é uma sentença de primeiro grau, que né, é absurda, inclusive, 4 anos e 6 meses de prisão para um caso desses. E aí, depois de ficar 14 meses em prisão, por isso que eu digo que é um assunto complexo, inclusive para explicar para a sociedade, porque às vezes fica difícil de entender, mas estão colocando um preço. E de fato, eu não concordo com isso, né? Já me posicionei em várias canais e tudo mais, eu particularmente não atuo nesse tipo de crime, porém, todavia, entretanto, contudo, se eu vejo, converso, olha, Merino, e aí, o que tu tem e tal? Tati, eu te juro por Deus, não é isso e tal. E aí eu vejo as provas, vejo o que tem, o que não tem, e se eu vejo que de fato a pessoa está sendo injustiçada e acusada injustamente... porque também tem pessoas que são acusadas e não fizeram, não cometeram o crime, existe, né? O caso, isso, né? E existe muito, Merino, porque hoje em dia a palavra da mulher, ela tem muito valor, tá? Se eu disser que semana passada aconteceu,
como que tu vai provar? Sabe? Então, é uma defesa difícil, é uma situação difícil que às vezes os homens passam. E assim, nesses casos específicos, eu atuo. Agora, quando a pessoa vem, olha, eu fiz, aconteceu e tal, enfim, eu não defendo. E a vítima, se te procurar para uma assistência judicial, por exemplo, a mulher que é vítima de estupro, que é uma assessoria de uma advogada para acompanhar, você faz esse tipo de trabalho? Eu faço e adoro. Como é que funciona? Faço Explica e adoro. aí como é que funciona para a pessoa que foi vítima disso e quer contratar um advogado para dar o suporte. Explica pra gente. Não só faço, como gosto muito de fazer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Inclusive, é bom, fica a dica, inclusive. Passou por qualquer situação, procura de fato um advogado, procura um advogado especialista nisso, porque não basta tu simplesmente ir na delegacia. Gente, a delegacia ela tem várias demandas. Primeiro que, às vezes, dependendo do horário, de noite, de madrugada, saiu de uma festa, tu vai fazer a ocorrência onde? Num plantão, numa delegacia de plantão. Posterior, essa ocorrência vai ser distribuída para uma delegacia especializada. O que tu pode fazer quando tu vai num advogado? O advogado já vai, ele já vai olhar ali, foi para a delegacia tal, ele já vai lá na delegacia e vai dizer, vou atuar junto aqui nesse inquérito, vou auxiliar na produção de prova. O que a gente pode fazer? Teve câmera no local? Vamos lá, vamos requisitar câmeras do estabelecimento. As câmeras, hoje em dia, elas têm uma memória pequena. A maioria delas consegue guardar no máximo 7 dias de imagem. Então, aquele caso, por exemplo, da mulher no elevador, ela agiu rápido, para ela conseguir aquela imagem, aquele flagrante ali. Porque, às vezes, não desmerecendo o trabalho das delegacias, muito pelo contrário, eles têm muita demanda, investigações de alta complexidade e tudo mais, e por vezes acaba ali um monte de inquérito que, vamos tocar esse. Só que aí, uma semana depois que tu pega o inquérito que está na tua mesa, é capaz da imagem já não existir, já ter gravado alguma coisa em cima, entende? Então, essa atuação do advogado criminalista já direto no inquérito, ela é muito bom, principalmente quando é para defender a vítima, para ajudar na acusação ali, é uma atuação muito ativa que a gente consegue fazer e, de fato, consegue muitas vezes mudar o rumo do processo, por conta de uma atuação ativa ali já feita na delegacia de polícia. Sim, muito importante. A produção de provas, nesse caso, ela é muito importante dentro do processo, né? E com relação a esse caso do Daniel Alves e do Robinho, o que foi produzido de provas para realmente... que tipo de provas foi produzido na Espanha contra eles? Merino, teve... O Robinho, por exemplo, teve áudios dele divulgado pela mídia, dizendo que ele tinha feito tal coisa, mas que aquilo não seria sexo. Gente, estupro não é só conjunção carnal, estupro vai além, né? A gente sabe disso, essa cultura machista hoje em dia, a gente precisa desmistificar isso. Então tiveram áudios dele com outras pessoas, foi tipo um grampo da polícia, por exemplo? Exatamente, ele debochando, dizendo, aquela mina tava louca e tal. Então a polícia, de certa forma, fez um grampo no celular dele para conseguir puxar esses áudios. Exatamente. Então a investigação policial lá na Espanha foi boa, então, para conseguir essas provas, né? Teve quebra de sigilo telefônico e tal, enfim, de mensagens que ele mandou posterior ao fato, né? Isso foi, de fato, essencial para a condenação. Já no Daniel Alves, sinceramente, eu não me ative muito ao processo em si, mas sim agora nessa questão, só voltando um pouquinho lá no valor da fiança, tá? Hoje em dia, só para a gente poder entender, aqui no Brasil, os crimes que são afiançáveis são os crimes teoricamente leves. Os crimes que são puníveis com aproximadamente a máxima de 4 anos. Ou seja, porte de arma. Porte de arma é punível com até 4 anos, e aí o delegado vai lá e estipula uma fiança. Detalhe, a tua arma tem que estar com a arma que tu está, tem que estar com a numeração ali, ok? Se é uma arma com numeração suprimida, a pena já vai até 6 anos, ou seja, já não cabe mais fiança. Por isso que discutiu e se repudiou tanto essa maneira de estipular fiança para um crime de estupro. Gente, é o crime de estupro, é um crime hediondo, é um crime tenebroso, é um crime repudiante pela sociedade, e a gente vai lá e vai estipular um valor. O que acontece? Agora falando da parte técnica, esquecendo que sou advogada e que repudio também esse crime, sou mulher e tal, mas falando tecnicamente, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Ele foi condenado a um crime hediondo. Ele ficou 14 meses preso. Fazendo as contas, se fosse aqui no Brasil, não sei como é o sistema de progressão de regime lá, mas se ele tivesse uma condenação dessa aqui, é um semiaberto. Semiaberto com 25% de pena no cumprimento do crime hediondo primário, ele sai para a progressão num regime aberto. Isso daí daria 13 meses de prisão, ou seja, ele ultrapassou 1 mês ainda. Então,
Se fosse no Brasil, eu acredito que seria pior o cenário, porque ele seria liberado sem nenhum pagamento de fiança, entendeu? Então, a justiça de lá, ela teve a cautela de estipular o valor da fiança, para quê? Para garantir que exista uma reparação de dano para a vítima posterior, depois que ele for de fato condenado e transitado e julgado e tal, e aí custas do processo e tudo mais. Detalhe, essa fiança condicionou ele a algumas coisas. Se eu não me engano, é comparecimento semanal em juízo, não se afastar, né, do país e não se aproximar da vítima. Não sei se tem alguma outra coisa também. Mas se ficar comprovado que ele descumpriu alguma dessas três, ele volta para o regime fechado e ele perde o valor de fiança. Então é complicado. Por outro lado, a defesa dele alega negativa de autoria, diz que ele não fez. Sim. Se lá para frente ele for inocentado, ele recebe de fato o valor de volta de fiança. Então o valor da fiança recebe de volta se a pessoa for declarada inocente. Sim. Se não for declarada inocente, isso fica para o Estado. Fica para o Estado para pagar as custas do processo e se tiver alguma indenização, eventual indenização para a vítima, paga a indenização para a vítima. Sobrou ali algum valor, restitui para a pessoa, restitui para o réu. E ele pagou alguma indenização para essa pessoa que foi vítima? Então, aí entra o menino Ney, né, o Neymar. Ele, no início do processo, ele pagou uma quantia, né, óbvio em nome do Daniel Alves, mas foi o Neymar que custeou aquele valor, de bom senso, assim. Vamos te pagar, independente, a gente está dizendo que não, mas independente de condenação ou não, estamos te pagando aqui um valor de indenização. Inclusive, esse valor pesou lá na cabeça do juiz quando ele foi sentenciar. Ele estava colaborando com o processo e tal, e ele inclusive indenizou a vítima sem nem ser condenado. Então vamos utilizar isso para diminuir um pouco a pena. Por isso que a pena ela ficou abaixo. Se for olhar o Robinho, ele pegou 9 anos. E o Daniel Alves pegou 4 e 6. Ou seja, Robinho é regime fechado, o Daniel Alves é semi-aberto. Entendeu? E aí, a questão do Robinho, menino, ela é um pouquinho mais complexa. Por quê? O Robinho, ele foi julgado por um fato de 2013. O fato dele é de 2013, ou seja, um fato antigo. E ele respondeu à liberdade. Ele não teve essa história de ficar preso e tal. Só que ele se mandou de lá pra cá, né? Tá no Brasil. Sim. Aí ele foi condenado lá. Ele foi condenado a 9 anos. Lá em qual país mesmo? Em Barcelona. Barcelona, Espanha. E aí, vai iniciar o cumprimento de pena. O Brasil não extradita brasileiros natos. Então, ele não pode. Extradição significa você mandar a pessoa para outro país para cumprir a pena. Então, se ele tem uma pena, a condenação lá e está aqui no Brasil, o Brasil não vai mandar ele para lá. Cumprir. E aí ele vai cumprir essa pena no Brasil, como é que fica? Aí existe a lei de imigração, só que aí a gente tem uma brecha, né? A gente, que é advogado, a gente sabe que a gente atua ali nos limites. A lei de imigração, ela admitiu esse cumprimento da pena do exterior no Brasil em 2017. Ou seja, a gente precisa homologar hoje a sentença do Robinho aqui no Brasil para que ele inicie o cumprimento de pena, que foi feito pelo STJ. Só que o argumento da defesa do Robinho é o quê? A lei que admitiu isso é de 2017. O fato dele é de quando? 2013. Ou seja, a lei não retroage para prejudicar, ela retroage só se for para beneficiar. Entendi. E aí, só que mesmo assim, superaram essa questão da retroatividade. Inclusive, acho que cabe recurso, acho que os advogados do Robinho vão recorrer ainda para o STF. Mas enfim, ele já deu início ao cumprimento de pena, já está preso e tal. E aquilo, né? Regime fechado, 9 anos, ele vai progredir depois de 25%, acredito eu. A vítima de estupro, né? Eu imagino o que passa na cabeça dela. Porque uma vítima de estupro que foi comprovado, teve provas físicas, provas filmadas, provas de interceptação de telefone, né? E aí tu dizer para essa vítima que ele vai ficar mais ou menos lá uns 2 anos e já vai estar solto, porque o regime aberto é solto, ele passa o dia todo fora e dorme lá só, não é isso? Semiaberto. Semiaberto, né? Então, o regime semiaberto é como se estivesse solto, porque o sujeito está na rua, né? E aí, eu não sei se eu acho que uma vítima de estupro não vai achar que foi feita a justiça. Eu não sei qual é a tua opinião sobre essa questão. Menino, assim, o sistema de execução penal, ele é para ser progressivo, né? Assim, excluindo o fato que eu sou mulher e que eu repudio esse tipo de crime. O cara, ele precisa ser preso, não existe prisão perpétua, ele precisa ser preso, ele precisa, né, se ressocializar, se ser reinserido na sociedade, porque uma hora ou outra ele vai voltar. Assim como o Robinho, o Daniel Alves, vão voltar,
aquele matador bandidão vai voltar também. E aí hoje em dia, não, mas a gente tem que deixar ele lá apodrecendo, tem que dar condições ruins e tudo mais. Gente, isso só vai formar mais um monstro. O cara vai sair, vai ficar uma semana na rua, vai matar outra pessoa e vai voltar para dentro do sistema. Só que aí, tá, mas pelo menos foi preso de novo. Mas ele matou uma pessoa, entende? Então, é necessário, eu concordo com essa execução de pena que progride e que reinsere a pessoa de volta à sociedade. Agora, o crime de estupro, esse crime que ele é tão repudiante, eu acho que deveria ter uma sistemática além do normal, sabe, para poder, até educativa dali a pouco, para ele poder, sim, sabe, porque o prazo de prisão isso. fechada é muito pequeno, né? Se você for pensar, é um prazo pequeno para quem cometeu um crime grave desses, né? Por hoje eu vou encerrando o nosso assunto. Foi muito bom ter a presença da doutora Tatiane Lemos aqui, esclarecer essas questões de direito penal e informar a sociedade. Agora, tem coisas que poucas mulheres sabiam que podem constituir um advogado no caso de ser vítima. Então a vítima pode também ter um advogado para acompanhar o seu processo e para produzir prova, né? Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, também o meu canal do YouTube e o nosso WhatsApp, 519962-20062, a qual vocês podem mandar suas dúvidas. Eu tenho sempre respondido a todos os telespectadores. Obrigado, doutora Tatiana, pela presença. Obrigada, Melina. Sempre um prazer estar aqui contigo. Um grande abraço e até a próxima.